gostaria de convidar nosso pastor Denison. Muito me alegro na vida desse rapazinho. Acompanhei o crescimento da idade do meu filho. É bom ver como Deus tem abençoado, como tem sido um crescimento na vida dessa pessoa. Vamos estar orando neste momento. Estenda sua mão para cá. Soberano Deus, Pai eterno, aqui está o teu servo, ó Pai, que está pronto para passar o teu recado, aquilo que tu colocou no coração dele, na sua mente, para que possa passar para nós, Senhor Deus. Eu sei que ele é humano, eu sei que ele também tem as suas dificuldades, tem os seus receios. Eu te peço neste momento que tu tire dele, neste momento, todo medo, todo receio, todo temor, e que ele possa, ó Pai, falar com intrepidez da tua palavra, com sabedoria, que ele possa ser tomado pelo Espírito Santo no abrir da sua boca e falar a palavra de vida, para que possamos firmar na rocha que é teu Filho Jesus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Quem está feliz, dá um glória a Deus. Amém. Açaí boa, né? Açaí boa. Amém. É um privilégio estar aqui e abrir o primeiro culto de aniversário da igreja. Coincidiu de eu ser o primeiro, foi nada programado com o apóstolo, depois que ele falou assim, você é o primeiro, né? Falei, né? Tremendo assim, Deus, me ajuda, Deus, sou eu de novo, Deus, orando. Sabe, e Deus vem me incomodando desde lá e fala assim, e aí? O que você vai falar hoje? Deus, eu não quero que saia de mim, mas que saia de ti. Essa foi a minha oração, até uns momentos, todos os momentos eu oro para que Deus possa falar, para trazer isso pra gente. E o primeiro dia, não é fácil ministrar no primeiro dia, né? Responsabilidade, começar, você abre a madre, você... Quem é que é o primogênito? Eu não sou. Então, normalmente é o que mais leva cascudo, o que mais apanha dos pais, é o que, né? Eu não, sou caçulinha, então eu já me acostumei a ter referência lá na frente, assim, olha, isso aqui, depois desse, então eu tenho que imitar meu irmão, tenho que imitar minha irmã, tenho que entender o que eles estão fazendo. Mas o primeiro, você não tem responsabilidade, você tem aquilo tudo, e fala assim, olha, segue por esse caminho. Aí eu normalmente o primeiro falo assim, olha, ele que dá a direção, né? Mas é muito bom estar aqui, muito bom falar de tudo aquilo que nossa igreja está passando, sobre Fire Church. E o primeiro dia, hoje, é um privilégio também. E se eu fosse colocar um subtema, seria estar firmado na rocha que é Cristo e ser conduzido pelo Espírito Santo. Deus me mostrou, ou estava conversando com Deus e aprendendo mais dele, mais do Espírito Santo de Deus e entendendo aquilo que ele queria trazer para o seu povo. Fala, Deus, eu não quero pegar um versículo e destrinchar ele e falar assim, beleza, vamos falar sobre rocha, vamos lá abrir a Bíblia, só isso. Não. Queria fazer o seguinte, Deus, o que o Senhor quer trazer para o teu povo? E a primeira coisa que ele falou, que é uns livros que eu estava lendo também, foi sobre o Espírito Santo. E esse livro foi muito bom, porque está sendo muito bom, está sendo muito edificante para mim, sobre o Espírito Santo de Deus. E a primeira coisa que ele falou assim, o Espírito Santo de Deus é a tua rocha, que é a rocha. Quem acredita aqui que Cristo é a rocha? Amém? E Cristo ser a rocha, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. E eu e você precisamos ser guiados por Ele. Eu queria que você entendesse isso. Eu queria que você entendesse que a rocha, o Espírito Santo, está dentro de você. Coloca a mão na sua barriga e fala assim, o Espírito Santo está dentro de mim. Olha quão maravilhoso isso é.
Só que às vezes a gente não entende que você tem essa rocha dentro de você, tem esse poder dentro de você, que é Cristo Jesus. Porque se for só a carnalidade, você não faz nada, mas se for pelo Espírito Santo de Deus, aí você faz. E o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Se você não entende isso, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. E para você chegar do ponto A para o ponto B, onde você nunca conheceu ou você nunca foi, você precisa de ajuda. Você precisa de alguém. Mas é mais fácil você ir com quem já sabe, quem já chegou lá, certo? E essa pessoa é Cristo Jesus. É o Espírito Santo de Deus, que vai guiar você e a minha para conhecer mais dele. E ser firmado na rocha é você conhecer a verdadeira rocha, que é Cristo. E isso que Deus colocou no meu coração. Ser firmado na rocha, que é Cristo Jesus. Repete comigo. Espírito Santo, eu quero conhecê-lo. Quando nós falamos isso, sabe o que acontece? Algumas portas se abrem. E também fala, Espírito Santo, eu quero, além de falar, eu quero conhecê-lo, o Espírito Santo habita em mim, seja a rocha inabalável. Nós cantamos sobre que não há ninguém como Deus, hoje. Nós cantamos que nós não podemos ser abalados. Nós cantamos sobre ser firmados na rocha, que é o tema desse aniversário. E tem palavras na Bíblia, versículos na Bíblia, que falam sobre rocha. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios 2, 12, para você entender aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar para a sua vida hoje. Só para a gente começar a introduzir sobre aquilo que Deus quer falar hoje. 1 Coríntios 2, versículo 12. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que Deus nos foi outorgado. Ou em outras versões, entender as coisas que Deus tem nos dado. Meu querido, minha querida, quero que vocês entendam que o Espírito Santo de Deus, ela é a rocha. Cristo é a rocha. Temos que ser guiados por Ele. Temos que ter guiado por Ele. E com isso, eu queria trazer 7 revelações do Espírito Santo. Eu sei que tem muito mais. Muito mais. Mas eu queria trazer 7 para falar do Espírito Santo de Deus. Que falou comigo, e eu creio que vai falar com você. São etapas, são alicerces que o Espírito Santo de Deus nos dá para nós não sermos abalados, para a gente ter confiança. E quando a gente tem o Espírito Santo, que é uma pessoa e está do nosso lado, que é o nosso Paracletos, é aquele que está do lado, ele vai nos ajudar a caminhar, nos guiar. Então, ele vai saber a direção que você pode ir, o que você pode fazer e como você pode fazer. E o que você vai fazer. E o porquê também. Ele te responde tudo isso. Ele te responde muito mais. Eu sou uma pessoa muito questionadora. Eu fico perguntando, Deus, mas às vezes, né? Hoje eu estou aprendendo, glória a Deus. Mas por que, Deus? O que acontece? Por quê? E hoje aprendi que não devemos falar o porquê, e sim entender aquilo que o Espírito Santo faz. Então, caminhar um passo, dar um passo, Deus coloca o chão, é muito real para mim. Porque é uma coisa que minha esposa estava falando comigo faz um tempo. E, poxa, se Deus mandar eu atravessar para a rua agora, você vai questionar o porquê? Eu falei, se Deus mandar, mas para isso eu preciso conhecer o Espírito Santo de Deus. E isso é estar firmado na rocha. Você precisa conhecê-lo para caminhar junto. Amém? Eu estou aprendendo. Eu quero que você também aprenda sobre isso. Se você não conhece o Espírito Santo de Deus, quero que você entenda e aprenda mais disso, mais dele. Então, as 7 revelações, você que gosta de anotar, as 7 revelações do Espírito Santo.
foi tirado do Bom Dia Espírito Santo. Quem já leu esse livro? Quem já leu o Bom Dia Espírito Santo? Amém? Então, mexeu muito comigo. Espero que você não teve a oportunidade de ler, leia. E antes de começar a falar sobre as 7 revelações, eu quero que você abra sua Bíblia em João 16, 7 e 8. João 16, 7 e 8. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Jesus falando. Se eu não for, o advogado, o paracleto, não poderá vir para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, o Espírito Santo de Deus, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero que você entenda isso. Não sei, você não entende, fala, Deus, eu estou tão em pecado, eu estou tanto no lamaçal do pecado que eu não mereço o Espírito Santo de Deus. Não é verdade. Deus sempre está de braços abertos para falar assim, olha, venha, já chegue mais a mim. Ele ama o pecador e abomina o pecado. Estou falando que nós não temos que mudar, nós vamos mudar e muito. Estou falando que nós não vamos errar, nós vamos errar e muito. Mas entender aquilo que Deus está falando comigo e com você. Amém? E o primeiro ponto é, você que gosta de anotar, há poder sobre o pecado. Então abre sua Bíblia em Romanos 8, que nós vamos ler um pouquinho, esse até do 1 ao 16. Entender essas 7 revelações, essas 7 chaves sobre o Espírito Santo. Amém? Primeiro, há poder sobre o pecado. Verso 1 e 2. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha como o Espírito Santo é tão bom comigo e com você, que ele fala assim, olha, eu te livrei do pecado e da morte. Quer mais estar mais alicerçado em Deus do que isso? E esse alicerce não depende de mim. Eu dou o passo para entender Deus. Eu quero estar disponível, eu quero ter isso. Mas se não for pelo Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos nada. Segundo, Ele irá cumprir a lei. Versículo 3 e 4. Porquanto aquilo que a lei for incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança de ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Quem crê que Jesus morreu por mim e por você? Essa é a verdade que nós temos que entender. Aquele que confessa que Jesus morreu na cruz por mim e por você, que é nosso Senhor e Salvador, Deus, a Bíblia fala que Ele vai nos honrar. Quem não tem vergonha de falar de Deus, Deus vai honrar também. Terceira, Ele dará a mente de Deus. Versos 5 ao 8. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada à carne. Fala para mim, a mente voltada à carne. Entretanto, o que vive de acordo com o Espírito tem mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Diz comigo, a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Amém? Pois a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Olha que verso último, Romanos 8, versículo 8, deixei na tela. Olha que versículo pesado isso. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Quantas vezes eu já fiz coisas
que foi totalmente carnal? Só eu que fiz. Sei que vocês são santos, beleza, amém, glória a Deus. Mas, desde pequeno, tem algumas reações, algumas ações que eu falo, nossa Deus, estou fazendo isso? Sabe, aquilo que é carnal, que você não sabe o que está fazendo, porque a sua natureza carnal é fazer o mal? Então, é isso. Lembro até hoje, quando eu estava com o braço quebrado, não sei como eu quebrei, então não me pergunte. Mas eu lembro de do nada, estar aqui brincando com meu amigo e bater com gesso. Não gostei do que ele fez comigo, deve ter puxado meu cabelo, eu fui lá e toma na cabeça. Com gesso. E a criança chora e você... Só que é natureza carnal. É voltado para o Espírito isso? Com quem eu aprendi isso? Fala para mim, com quem eu aprendi? Com meus pais eu não vi. Não vi meu pai nem minha mãe fazendo isso. Mas é a natureza carnal. A natureza carnal já nasce. E é aí que tá. Todo dia eu falo, Deus, por favor, me dê o seu amor. Eu não quero viver na carne, eu quero ter a mentalidade no Espírito. Amém? Quarto ponto. Ele lhe dará justiça. Versículo 9 e 10. Vós, contudo, não estás debaixo do domínio da carne. Amém? Mas do Espírito, que é de fato o Espírito de Deus, que habita em vós. Amém? Todavia, se alguém não tem o Espírito de Deus, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito que vive por causa da justiça. Olha só como que é bom viver no Espírito e conhecer o nosso Paracletos, conhecer o nosso Consolador, aquele que veio, que Jesus nos enviou, e fala que quando ele foi para o céu, ele ia enviar o nosso Consolador, que ia convencer do pecado, da justiça e do juízo, como lemos. E a primeira coisa que a mentalidade faz é convencer do pecado, porque nós somos pecadores. E todo dia está afirmado, Deus, me ajuda, mais uma vez está afirmado na mão. E aqueles que pensam que, nossa, sou inabalável, a Bíblia fala que cuidado que você pode cair. Cuidado. Porque não depende de mim, de você. Mas você precisa estar disponível, amém? 5. Ele dará vida ao seu corpo, versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus habita em vós, ou seja, se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, ou seja, o Espírito Santo habita em mim e você, habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida aos seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. 6. Ele trará morte ao ego. Nossa, essa aqui me pegou e eu sei que pega muita gente. Às vezes é bom um cara acariciar o ego, né? Assim, como você é bonzinho, como você é bom nisso. Meu irmão, minha irmã, mata o seu ego. Vamos matar o nosso ego. Meu e o seu. Às vezes a gente quer receber umas palavras de afirmações, de falar assim, nossa, você é bom mesmo, hein? Você mandou muito bem nisso. Só que só está se exaltando a sua carne. Quando a gente tem que falar assim, poxa Deus, tudo vem de ti, tudo é para ti. Deus dá unção a quem Ele quer. Ele dá unção, Ele dá tudo. Tudo Ele faz como que Ele quer. Ele usa, Ele dá os dons, tudo. Toda a honra e toda a glória é para Deus. Se você fala assim, olha Deus, é por mim mesmo isso aqui, aí você está começando a ter o risco da ruína. É aquilo que você perde tudo. Uma das histórias que eu ouvi falar, que Billy Graham, quando terminava de ministrar, um dos seus discípulos ia lá e falava palavras
para não deixar o ego entrar no seu coração. Para não se a soberba entrar no seu coração. Vamos ler versículo 12 ao 14. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer aos atos do corpo, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha só que poderoso isso. Quem é filho de Deus? Quem é que é guiado pelo Espírito Santo de Deus? Porque às vezes a gente não obedece aquilo que Deus fala com a gente. E isso serve para mim também, porque Deus ministra no meu coração também, viu? Primeira coisa que Deus fala é com aquele que vai ministrar. Então fala, Deus, eita, como que eu falo que sou filho de Deus e eu não, às vezes não consigo viver? O Espírito Santo de Deus diz para mim viver. E isso é estar firmado na rocha. Eu estou falando mais uma vez isso, para você entender que a caminhar na rocha, para entender esse alicerce que é o Espírito Santo de Deus, nesse primeiro dia, eu quero que você conheça aquele que é o construtor, aquele que é o guia, aquele que vai te dar o direcionamento, aquele que vai estar do seu lado, aquele seu paracletos, o nosso paracletos. Sétimo e último. Ele vai testemunhar da sua salvação. Versículo 15 e 16. Pois vós não recebeis um espírito que vos escravize, amém? Para andardes uma vez mais atemorizado, mas recebeste o espírito que os adota como filho, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. O próprio Espírito Santo testemunha o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus fala, olha, você é filho de Deus. Eu e você somos filhos de Deus. Eu e você estamos alicerçados na rocha que é Cristo. Cristo. Eu não sei se você entende isso. Não sei o quanto você se alegra com isso. Eu não sei o quanto seu coração arde por isso, mas meu coração arde muito por isso. Quanto mais eu quero conhecer de Jesus, mais eu quero conhecer de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mais e mais e mais e mais eu quero minha carne, e mais eu quero conhecê-lo. E mais eu quero conhecê-lo. Mais eu quero falar, Deus, sem ti eu não posso nada, eu quero conhecer porque o meu coração alegra de fazer a vontade do meu Pai. Falo assim, Deus, estou com frio na barriga, mas eu vou mesmo assim. É para poder abrir o link da minha casa? Vou abrir, porque eu não sigo a minha parte carnal. Nossa, eu estou cansado, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho um monte de coisa para fazer. Aí o Espírito Santo fala assim, olha, vai, é bênção. Abre. Para de dar desculpa. Para de não ter essa autorresponsabilidade. Fala assim, você sabe que você pode fazer. Você sabe que Deus está te chamando para fazer. Mas o medo que me paralisa e te paralisa, assim, esse medo não vem de Deus. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia. E aí, quando nós entendemos isso, fico pensando, coloco em prática, Deus, tenho tanta coisa para fazer, mas o que o Senhor quer que eu faça? É diferente do que falar assim, eu tenho tanta coisa para fazer um checklist, tenho que fazer isso, fazer um check. Mas Deus, tenho muita coisa para fazer hoje. Mas o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu fale? Como você quer que eu haja? Porque na medida que eu conheço mais o Espírito Santo, na medida que eu vou seguindo esse espaço, na medida que eu vou entendendo e se aproximando mais dele, quem muda sou eu, não é ele. E aí, nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus.
para saber aquilo que Ele quer que nós façamos. Eu e você. Já imaginou você falando isso no seu dia, no começo, quando você acorda, fala: bom dia, Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? Não é: bom dia, Espírito Santo, eu tenho isso aqui para fazer, me abençoe. Não, Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? Eu tenho isso aqui, mas o que o Senhor quer que eu faça? Aonde o Senhor quer que eu vou? É no meu trabalho? Como você quer que eu age para mostrar o Espírito Santo de Deus na vida dessas pessoas? Aonde eu estou indo? É no ônibus, no metrô? Aonde? O quê? É ensinando? O quê? Que palavra você quer que eu use? Para me estar alicerçado em Ti, para mostrar o Espírito Santo de Deus para outras pessoas. Quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus, estamos alicerçados nisso. Onde você pisar, as pessoas vão ver a luz. Vocês são e nós somos a luz do mundo e sal na terra. Sal dá gosto. E luz, ninguém coloca luz embaixo, na parte de baixo, sempre na parte de cima. Quando a gente entende isso, estamos firmados em Cristo. Temos um Paracletos, que é o Espírito Santo de Deus. Temos esse alicerce. Já imaginou quantas pessoas você pode estar salvando e mostrando Jesus, o Espírito Santo de Deus, só por essa atitude sua e minha? Que pessoas precisam ser alcançadas por mim e por você? Ou, melhor, quem o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração agora para que você alcance? Para finalizar, queria que nós lemos Gálatas 5, 25. Gálatas 5, 25. Tá ali. Se vivermos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. E qual que é a direção do Espírito? Não sei. O Espírito Santo sopra onde Ele quer. É Ele que faz. Não é eu, não é você, é Ele que faz. Com isso, essa direção que o Espírito nos dá a certeza de que, mais uma vez, nós não fomos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós não somos nada. Sem Deus nós não somos nada. Porque é por Ele e para Ele são todas as coisas. Em Romanos 8, 26, que às vezes a gente não sabe, mas Denis, você pode falar assim: Denis, eu não sei nem orar. Então, o Espírito Santo de Deus te ajuda a orar. Romanos 8, 26 diz o seguinte: de modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós como gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavra. Se você não sabe como orar, fica tranquilo. O Espírito Santo te mostra como orar. E tem um princípio na palavra de Deus que diz assim: vai para o seu quarto, fecha a porta, busca Deus em secreto, que em secreto o Senhor irá te honrar. Então vai para o seu quarto e ora: Deus, declara isso, Romanos 8, 26. Deus, eu não sei orar. Me ajude a orar. Me ajude a te conhecer. Me ajude a falar contigo e me expressar contigo, que às vezes não é nem palavras. Eu quero que você entenda isso. E mais uma vez, o último versículo, para a gente poder, o último versículo para a gente poder falar sobre isso, que nós temos que entender sobre aquilo que eu e você podemos fazer.
Eu não sei se você já falou isso, se você já entendeu sobre isso, ou que você precisa se renovar com o Espírito Santo de Deus e falar mais uma vez: Deus, eu não mereço, eu preciso mais de Ti. Espírito Santo de Deus, tá tudo bem, tá tudo certo, então me leva para mais longe. Espírito Santo de Deus, eu estou começando a Te conhecer agora, então vamos caminhar juntos. Deus, Espírito Santo de Deus, já te conheço um pouco, mas eu quero te conhecer mais. Eu queria que você levantasse e orasse comigo isso. Vamos levantar e vamos orar. Para finalizar, entender e entrar isso no coração. Vou orar e vocês vão repetir. Amém? Espírito Santo, ajude-me a orar. Jesus, confesso que sou um pecador. Acredito que você é filho de Deus e que derramou seu sangue precioso na cruz por mim. Perdoa-me meu pecado, purifica-me o meu coração de toda a injustiça. Agradeça por salvar-me agora, em nome de Jesus. Amém. Amém.